Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Bastidores da Bola, do final de semana, onde a gente vai trazer alguns assuntos importantes, claro, vamos repercutir tudo que vai rolar aí se tratando de futebol amador e outras informações importantes que estão surgindo, entre eles uma competição que vai privilegiar aí uma turma de uma idade um pouco maior. Pois é, né, Felipe? Tudo bem? E aí, pessoal, tudo certo? É isso aí, a gente vai falar mais sobre... Mas antes, né? Antes... 15 Tem 15 segundinhos. do nosso parceiro. Tamo junto. Ué, mas você não tinha aula? Sim, é que com a Uninter eu consigo assistir as aulas onde e quando quiser. Venha você também aproveitar a melhor EAD do Brasil. Uninter.com. Pensou inteligente, pensou Sírio Automóveis. Passei hoje lá no Tio Sírio, cara. Só nave. Só time Só grande, né, velho? time grande no Sírio Automóveis, no bairro Florestal. Então, tu quer trocar de carro, tu quer comprar o teu carro zero bala, é com Sírio Automóveis e ainda tu pode fazer o refinanciamento. Tu leva o documento do teu veículo, tu sai com o carro novo e dinheiro no bolso. Rápido, prático, sem burocracia. Então, ainda não foi lá, corre para o Sírio Automóveis. Pensou terreno, pensou Imogel. Lá no bairro Conventos, a galera domina, né, a parada. Tem lá o Blumen Park, que é o condomínio fechado, né, que ainda tem à sua disposição lá lugares maravilhosos. Aliás, tive passando por lá, olha, tá um Fenômeno, espetáculo, né? Fenômeno. Maravilhoso. E segurança, então, nem se fala, né? É maravilhoso. Tem também o Jardim Conventos, que é o novo loteamento da Imogel por lá, tem o Parque dos Conventos. Cara, tem Tem de muita tudo, né? opção. Então dá um pulinho na Imogel, pensou terreno, pensou Imogel. E falando em conventos, ótica, opa, passou, ótica e joalheria Conventos. Tu tem aquele ouro ali, sabe, aqueles anéis, aquelas coisas lá no cantinho, pega tudo, vai lá na ótica, fala com a Jaque, com o Legume e faz negócio. Tem lá, tu pode fazer uma correntinha, um anel, aí tu pode olhar relógio, tem óculos, tudo. E se tu falar que tu viu aqui no Bastidores da Bola, tem desconto. É, e se tu ainda não comprou o presente do Dia dos Namorados, que inclusive já passou, Dá tempo. aí dá tempo de se recuperar, né? É, dá pra dar aquele, deu aquela amnésia, aquela coisa até assim, domingo né? é mar de erro, né? Mar de erro É. até domingo. Então tu que não te complica, meu queridinho. Ainda tá dentro da margem. É né? isso aí. Mas vamos lá, saudar sempre os nossos parceiros aqui que acreditam no nosso trabalho e vamos debater, né, Felipe, sobre o final de semana. Esse final de semana tem futebol amador. Exatamente. Tem iremos cobrir 2 jogos, né? Isso aí. Primeiro tem o Municipal de Progresso, né? Que Progresso. vamos estar acompanhando então, para trazer todos os detalhes da grande decisão. Está definido então que a partida ela começa às 2 da tarde. Mais cedo. E da onde parou? Isso aí, dos 12. Para quem não lembra, né? Teve aquela neblina danada lá, não deu para enxergar absolutamente nada. Aliás, o jogo tá 1-0 para o São João, né? Da Alta Picada da Serra, e ninguém viu o gol, né? A não ser quem estava ali bem próximo realmente do lance. Fora isso, ninguém observou. Inclusive na nossa transmissão, se alguém tentar ver o gol, não vai conseguir, tá, pessoal? Não tem como. Mas o jogo, então, retoma neste sábado, 2 da tarde. A gente espera que o tempo colabore, né? Tem uma previsão aí de chuva para este final de semana, mas a gente imagina que ela possa vir um pouquinho mais tarde. Isso daria tempo aí de realizar o confronto, já que começa às 2 da tarde, bem cedo. E falando também em futebol amador, caso não chova, tem o primeiro jogo da final lá do Municipal de Estrela, né? Estrela, exatamente. É, São a gente- 2 finais, né? Tem Isso da aí. Prata e tem da Série Ouro, né? Isso aí, a gente vai fazer lá então, que é o jogo da Série Ouro, que é União contra o Arroio do Ouro, lá no campo do Delfinense, às 15h30. Isso. Então a gente convida todo mundo, Quem quiser pode ir mais cedo, porque Exato. tem aí o Delfinense, time da Que é o da casa, Prata. que vai enfrentar o Aimoré, né? Que é a Prata, né? Exato, são 2 times bem tradicionais lá de Estrela, para fazer a decisão da Prata, e depois tem a nossa transmissão, Isso então, aí, para então. esse confronto importante entre União e a equipe do Arroio do Ouro. continuando falando de futebol amador, 2 notícias boas para os torcedores do Poço das Antas. Poço mantém o Franciel, que foi autor de 2 gols no primeiro jogo da final do Intermunicipal, camisa 8, muito bom de bola. E também o Miguel, que era o camisa 7, jogava pela ponta. E se mantém no Poço das Antas para o Regional 2025. Já consegue uma base, né? Já tem ali, Capela, né? Exato, se mantém o Capela, o Gardenal, Franciel, o Pedra, que foi o atacante artilheiro do Intermunicipal. Aí volta o João Neto. Já tem uma estrutura de Isso time aí. forte, competitivo, mas perde o seu camisa 10. Perde o Ismael Bresolim, que vai para o Boa Vistense. Boa Vistense. Ele que é de Caxias, ali pertinho, né, do ladinho.
Então vai jogar pelo Boa Vistense. O Isma, o camisa número 10 do Poço, será jogador do Boa Vistense no Regional 2025. Mas me recordo muito bem que o Maurício e a turma lá já estavam trabalhando um camisa 10 aí para inclusive, competição. já tem esse camisa 10, a gente vai informar nos próximos dias. É um camisa 10 que jogou pelo Internacional, pelo Cruzeiro, enfim. É um cara de renome aí que o Poço das Antas acabou fechando, né, pro Regional 2025. O Poço das Antas que, inclusive, estava com conversas com o Luan. O Luan ex-Grêmio, Que campeão acho da que Libertadores. definitivamente largou o futebol profissional. Eu acho que sim, a gente tem A não ser informações que ele não está jogando, e que também, ao que tu indica, ele não quer jogar mais futebol, nem o Amador. Já teve propostas de outros times do Amador de Santa Cruz, enfim, da Praia também, que é o campeonato muito forte de Santa Catarina, e ele não quer. Nesse primeiro momento ele não quer. Então, a gente até especulava aqui em bastidores, né, que poderia jogar, assim como o Rafael Sobis, que ele estava com conversas muito adiantadas com o Sete de Arroio do Meio para jogar o veterano. O Sete que tem o Yarley, e o Rafael Sobis estava muito adiantado. Ele não vai vir jogar porque ele assinou com uma emissora de TV, né, com a Sport TV, vai trabalhar lá, então o Rafael Sobis, mas era um jogador que estava com um pezinho aqui para jogar o nosso veterano do regional, e aí, por fim, acabou não fechando. Falando em veterano, Felipe, tem novidade, né? Pois é, cara. E tu sabe que era algo que algumas pessoas até me procuraram para falar sobre isso, que já tinham dado a ideia para as Livata e que, de repente, a instituição não tinha levado à frente. Levou. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. O Aslivata convida os clubes para a reunião dia 17 desse mês, às 19h30, na sede da Aslivata. Para o quê? Para a realização de uma reunião do Master. Campeonato Master. É acima de 50. Acima de 50. Nós temos assim, ó, equipes tradicionais aqui da região que até estavam disputando outras competições, outros estaduais, mas eu acho que é muito importante esse movimento, né? Que tem muita gente ainda querendo jogar e que joga uma bola redondinha nessa idade ainda. Então vale a pena também. Às vezes a gente vê um jogo desse com, claro, sem a mesma intensidade, Exatamente. mas uma qualidade acima da média pelos jogadores que a gente sabe que já aqui na nossa região já desfilaram a sua qualidade e que hoje teriam uma possibilidade de fazer esses enfrentamentos. E Filipinho tem, né? Inclusive o Águia Azul, que é o time de Fazenda Vila Nova, que é um time que foi para a final, foi finalista o ano passado, acho que foi campeão, inclusive, se eu não me engano. Também temos o São Luís, que jogou. A gente vê vários times que são daqui. Lá, Santa Cruz também tem grandes times. Eu estou até procurando aqui, ó, o Rudibar, o Luiz Carlos Cíceri, que comentou lá no YouTube na semana passada, que o Rudibar também pode vir com a categoria, com as 4 categorias. Então o Rudibar aí, ao que tudo indica, vai jogar. Se sair o Master, né? A gente espera que sim, mas vai jogar aí com as 4 categorias para o Master. Então, e que legal. Legal, né? né? Legal. Vai ser um movimento bem importante. Acho que faltava isso, né? E agora vai ser contemplado aí o público dessa idade. E para a gente finalizar, Filipinho, a gente prometeu na última edição do Bastidores que era para falar sobre Lajado, né? Então foi feita a reunião nessa semana e aí foi decidido o seguinte: eu estou achando aqui porque o presidente, o Rodrigo, me mandou, tá? Foi decidido então que será punido os jogadores, as pessoas envolvidas nas brigas no final de semana passado. Teve uma confusão lá no Cedro, no Inter da Conserva e no Zequinha. Foi punido a pessoa que se envolveu na briga no alvoroço lá. Foi também punido o massagista do Guarani, que foi o jogo que a gente transmitiu entre Montanha e Guarani, e também o presidente do Montanha, segundo informações do Rodrigo. Tá? Todos eles com 4 jogos. O Montanha, como está fora, cumpre no próximo ano. Então, o massagista e o treinador do Inter não estarão até uma possível final. E vai ser também cobrada uma multa num valor aí que não foi nos falado, mas terá uma multa para os clubes envolvidos. E aí, como a gente já disse, né, a arbitragem Boara assume e o campeonato ele volta novamente só no próximo dia 22, aí que serão os primeiros jogos das semifinais. Perfeito. Para fechar, conversei com o Daniel Soder, das Livata lá, um abraço aí para o Daniel. Ainda não tem pronto o carnê, porque algumas equipes, toda a comunidade tem alguma festa, alguma coisa, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem elaborado, né? Já passou um pouquinho do prazo, acho que já poderia estar pronto, mas o problema é que as equipes também atrasaram
o envio do momento certo ali que era o último dia 10, Sim. na verdade, e o pessoal está mandando agora, então não dá para culpar lá o pessoal das Livatas, né? Mas era importante que já tivesse pronto, ok, ainda tem um tempo legal, mas o que ele me passou é que as inscrições elas já começam então a ficar disponível neste final de semana, as equipes já vão poder jogar os atletas aí no sistema, né? E aí a gente vai lá furungar. E segunda-feira, então, já sabe que a gente vai ter assunto aí sobre os atletas, né? Vamos falar sobre os plantéis dos clubes. E falando, sábado já temos convidado. A gente tinha falado que seria o Estudiantes, mas aconteceu alguma coisa aí, né? E o Estudiantes foi remarcado. Então, sábado agora, amanhã, Bastidores da Bola Rádio, o convidado é a turma do Gaúcho. Isso aí, Né? Gaúcho de Teutônia. O Gaúcho de Teutônia lá, o Fernando, o Gustavo, o Colossi, Samuel, enfim, a turma do Gaúcho vai vir bater um papo com a gente ao vivaço no Bastidores da Bola Rádio. Fechou então. Fechamos a conta? Aguardamos todo mundo aí para este final de semana, né, com muitas informações. Valeu, galera!